Vamos ao que vem cá a ver, que é a inteligência artificial, e eu gostava de começar esta sessão com umas dicas sobre como podem navegar este nevoeiro enorme de informação que existe hoje em dia. Isto é um gráfico que vai desde 2015 até ao presente, e o que vocês veem aqui é o número de pesquisas online pela palavra inteligência artificial. Então estão a ver que houve um tempo que eram praticamente inexistentes, pá, e de repente a partir de 2022, qualquer coisa por aí, né? Foi quando apareceu o chat GPT, se calhar um bocadinho mais, 2023, isto começou a explodir. Pronto. Qual é o problema disto? É que eu olho para as pessoas, para os empreendedores, para os líderes, para as pessoas que querem, que percebem que a inteligência artificial é algo que é incontornável, mas que ao mesmo tempo veem tanta coisa que estão assim como esta senhora aqui, no nevoeiro. Não sabem o que é coisas que eles devem aplicar, coisas que têm consistência, de coisas que são só marketing. E muitas pessoas que eu conheço vivem frustradas porque nem sequer sabem, nem sequer conseguem acompanhar tudo o que está a acontecer, ok? Então escrevam aí no chat se não têm esta sensação muitas vezes, ok? Então, o que é que eu gostava de vos perguntar? Gostava-vos de perguntar o que é que para vocês torna uma fonte confiável de informação e de conhecimento? Alguém, portanto, como é que vocês podem olhar para uma pessoa e dizer assim, eu tenho a certeza que esta pessoa, vou aprender com ela é uma fonte confiável de informação. Digam-me lá. Temos aqui a primeira que é referências, intuição, ok? É boa, mas às vezes, quando são áreas que a gente não domina, pode não funcionar tão bem. A consistência, a clareza na mensagem, ok? Referências, postura no mercado, ok? Atenção que há aqui coisas que às vezes é difícil avaliar para quem não conhece, né? Se a gente vir 5 perfis de Instagram ou 5 perfis de LinkedIn, às vezes é difícil conseguir fazer esta avaliação. Experiência anterior, ok? Pronto, já temos aqui um padrão de experiência anterior, referências, experiência, ok, boa. Então, outra pergunta. Já tiveste desilusões quando procuraste algum conhecimento, foste acompanhar uma pessoa, inscreveste, compraste um e-book, compraste um curso, mas de repente aquilo afinal não te ensinou nada, o que estavas à espera e foi uma fraude? Bom, acho que esta é unânime, hein? Esta é mesmo unânime, caraças. 1000 vezes, ok. Aprendi a filtrar. E é isso que eu vos quero ensinar a seguir. Como é que eu filtro, ok? Achas que encontrar especialistas hoje com quem aprender está mais fácil ou mais difícil? Esta pergunta é difícil de responder, porque ao mesmo tempo que há mais acesso, também há mais quantidade. E quando há mais quantidade, também a qualidade vai dispersar, né? Por pessoas boas, más, medianas, etc. Então eu quero-vos lançar aqui um desafio. Eu fui mauzinho. Eu fui mesmo mauzinho. Eu fui à net e fui pesquisar inteligência artificial em Portugal e encontrei uma pessoa, mas ainda não é. O que é que, o que é que Porquê que isto é difícil? Porque no passado havia uma relação muito clara entre conhecimento e sabedoria. Ou seja, o conhecimento era tão raro e tão escasso e tão caro que estava condensado em livros, em bibliotecas, que só pessoas específicas conseguiam aceder. Então, a verdade é que as pessoas que progrediam na sociedade eram as pessoas que eram mais escolarizadas, que tinham acesso a estes livros que as outras pessoas não tinham. Por outro lado, o conhecimento só era produzido por especialistas. Era preciso muita coisa para alguém escrever um livro, para publicar um livro, para que o livro chegasse a múltiplas pessoas, ok? E era muito mais fácil ser especialista do que generalista, porque na altura era impossível uma pessoa obter informação sobre várias coisas ao mesmo tempo, porque era realmente difícil. O que é que acontece? Esta ligação entre conhecimento e sabedoria, que são coisas diferentes, o conhecimento é eu ler uma coisa, aplicar e depois, através da tentativa e erro, transforma em sabedoria. Este fluxo, até 1998, foi mais ou menos quando apareceu o Google, isto era igual. Conhecimento e sabedoria era quase igual. E por isso é que se valorizava tanto um curso superior, quando as pessoas que estão aqui nesta call com mais de 40 anos sabiam
quando nós íamos para o mercado de trabalho na altura e tínhamos um curso superior, as pessoas assumiam que nós estávamos, que não é que fôssemos séniores naquele tema, mas que realmente éramos diferenciadores porque tínhamos conhecimento e sabedoria. A universidade tinha-nos dado isso. Acontece que hoje em dia esta relação já não existe. Há muito mais conhecimento e muito menos sabedoria. E o que acontece muitas vezes é que nós continuamos a procurar pessoas como procurávamos antes, assumindo que por a pessoa ter conhecimento tem sabedoria. E muitas vezes esta relação não existe, ok? Porque, aliás, obter conhecimento hoje, eu se quiser ser, entre aspas, ter conhecimento de física quântica e ser um, entre aspas, especialista, vou ao chat GPT e em meia hora consigo ter literacia mínima. E isto era impossível há uns anos atrás. Mas isso não quer dizer que eu consiga ter sabedoria sobre esse tema. Então, o chat GPT tornou o conhecimento, a obtenção de conhecimento e a produção de conhecimento possível sem nós termos a sabedoria. E isso faz com que a gente viva num mundo de especialistas instantâneos. Eu pus aqui este pudim, que toda a gente conhece, certo? O pudim mandarim, que parece pudim, sabe a pudim, come-se como um pudim, mas não é bem um pudim, ok? Então, quando vocês forem ao Instagram e começarem a ver coisas sobre inteligência artificial, perguntem-se se isto não é um pudim instantâneo, não é? Então, vamos à especialista Patrícia. A Patrícia é a maior referência em alta performance em Portugal, tem mais de 15 anos de experiência em formação empresarial, liderança e performance humana, foi formada em coaching e liderança por Harvard, foi formada em inteligência artificial e data science pelo MIT, e a Patrícia combina ciência, estratégia e tecnologia para transformar resultados das pessoas e das organizações. A Patrícia está a organizar um IA-XPTO Summit, que promete dar-vos estratégia, ação, resultados e acelerar e multiplicar os vossos resultados. E no seu site ela cita: a inteligência artificial não vai tirar o teu emprego, mas vai tirá-lo a quem te vai tirar é quem sabe usá-la, ok? E nas FAQs deste site, a Patrícia vai liderar pessoalmente o evento, vai orientar todas as sessões, porque ela diariamente está no terreno com centenas de clientes e empresas na área de inteligência artificial, ok? Isto é real, eu pus Patrícia só para não ferir suscetibilidades. Então, quão credível é esta pessoa para o tema da inteligência artificial? Digam-me lá. De 0 a 10. É MIT, Harvard, já vos dei umas pistas, portanto, mas respondam sem estarem muito enviesados com o que eu já disse. Boa, porreiro. Pessoa, diria eu, credível, né? Transmitiu-vos, o que é que vos transmitiu mais confiança deste perfil que eu acabei de ler? Tem referências, não é? Formação académica, as formações. Bora lá participar. Experiência, formação académica, referências, formação, ok? Não é à toa que ela coloca MIT e Harvard lá, ok? Valendo isso o que vale, ok, malta? Depois já vos vou dar aqui o grão de sal sobre isto. Agora, quantos anos de experiência é que achas que esta pessoa tem na área de inteligência artificial? Com base nesta descrição toda. 5 anos, 2 anos, pouquíssimos, 3, 0, 4 a 5, 2 anos, não sei, 1 ano, ok. Pronto, então, esta pessoa tem exatamente 3 meses, concluiu há 3 meses o seu curso no MIT. Foi formada em gestão hoteleira e psicologia, ok? E tirou um curso no MIT, efetivamente. Não vi o certificado, mas assumindo que sim, ok? E de 12 semanas, que concluiu em 2025. E de facto, esta pessoa, se vocês forem ao site, eu não vos vou dizer quem é,
mas se forem ao site, veem tudo aquilo escrito, ok? E é isso que eu vos quero transmitir aqui. Não é que, atenção, não é que a gente não possa aprender com a Patrícia, porque a verdade é que conhecimento e abordagens e partilhas de experiências é sempre bom termos, e não é o grau académico ou a universidade que nos dá automaticamente mais ou menos credibilidade. Mas é importante perceber que esta pessoa que se posiciona no mercado como uma das maiores especialistas em Portugal na área de inteligência artificial, de facto concluiu a sua formação em inteligência artificial em junho de 2025. E a formação dela resume-se a 12 semanas de um curso de e-learning, ok? Por isso é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado, porque muitas vezes estas situações levam-nos a gastar dinheiro, pôr muitas vezes a nossa empresa nas mãos deste tipo de pessoas que podem ou não ser competentes, não estou a julgar a competência, mas que de facto experiência e sabedoria dificilmente terão, tendo em conta o percurso e quando começaram a tocar com as mãos na massa. Então, pudins mandarins, ok? Muitos, mas há pudins melhores. Então, a gente já provou um bom pudim e não é um pudim flan mandarim, ok? Então, o que é que eu vos gostava de dizer? A maior parte das pessoas que vêm falar comigo sobre inteligência artificial vêm procurar truques, conhecimento instantâneo, pudins mandarins. Aquela coisa de ensina-me lá a fazer a prompt. Qual é a ferramenta que usas? E eu acho que, tendo em conta a velocidade a que as coisas estão a mudar, é muito importante nós termos sólidos conhecimentos sobre os fundamentos desta área. Porque os fundamentos não vão mudar. E os fundamentos é o que vos permite facilmente perceber se as vossas equipas, se os vossos fornecedores, se a ferramenta que estão a experimentar é a certa ou não e se ela faz sentido no vosso contexto, ok? E é para falarmos um pouco destes fundamentos que eu vos quero deixar aqui, neste QR Code, o link da primeira Masterclass. Portanto, malta, esta é a oportunidade, este slide vai desaparecer e nunca mais vai voltar. Portanto, se vocês quiserem acesso à primeira Masterclass, onde eu falo durante 90 minutos sobre muitos dos fundamentos do que é inteligência artificial, como é que uma máquina pensa, como é que ela aprende, como é que um algoritmo funciona, então scanem aqui esse QR Code, eu vou-vos dar 10 segundos, guardem o link, porque ele não vai aparecer mais. Abre o WhatsApp, exatamente. Eu fui maldoso aqui, já nem me lembrava. Sim, porque eu quero que vocês estejam na comunidade do WhatsApp. Então, têm que entrar na comunidade do WhatsApp e a seguir à Masterclass eu vou lá pôr o link. Ok? Portanto, este é para vos obrigar a ir para a nossa comunidade do WhatsApp. Ok? Está tudo? 5, 4, 3, 2, 1. Entrem no WhatsApp e no fim eu vou lá deixar o link da Masterclass. Então, porquê é que nós falamos tanto de inteligência artificial desde 2023? Antigamente, a maior parte do trabalho que havia em inteligência artificial era para resolver problemas muito específicos. Por exemplo, no meio de um conjunto de imagens, detectar quais as imagens tinham um animal, um gato, por exemplo. Ou olhar para as vossas compras na Amazon e saber quais eram os produtos que tinham mais probabilidade de vocês comprarem a seguir. Então, este tipo de inteligência artificial era muito efetivo, já existe desde os anos 60, só que era altamente limitado. Ou seja, produzia um bom resultado, mas só naquele contexto, de reconhecer objetos, de conduzir um carro, de detectar ou traduzir texto, ok? O que aconteceu em 2023, ou desde a introdução do ChatGPT, ou mais concretamente para os engenheiros informáticos que estão nesta call, modelos de linguagem, Large Language Models, né, foi que nós começámos a ir para uma inteligência artificial que é generalista. O que é que isso quer dizer? Quando vocês abrem o vosso ChatGPT, tanto podem pedir uma tradução, como podem pedir para ele elaborar um resumo, tanto podem pedir para ele vos darem mentoria sobre, não sei, sobre física quântica, e ele vai, com a mesma base de conhecimento, com os mesmos algoritmos, conseguir responder de forma efetiva a perguntas de múltiplas naturezas. E isto chama-se inteligência artificial geral, ok? E isto é um passo de gigante, porque isto permite que o mesmo sistema, que a mesma
inteligência consiga responder a perguntas de múltiplas naturezas. Então, para além disso, a inteligência artificial de hoje, ela interage contigo como um humano interagiria, com texto e voz. E isso permite a qualquer pessoa à face da Terra que não tem conhecimentos técnicos conseguir interagir com este cérebro, com este algoritmo, com esta inteligência. Coisa que antes disto não era possível, malta. Vocês, não, a não ser que fossem programadores, não conseguiam interagir com estas inteligências. O facto da inteligência agora falar a nossa língua de humano permite efetivamente quebrar uma barreira de interação com esta inteligência. É quase como, é a metáfora que eu gosto aqui, é quase como se de um dia para o outro todo o continente europeu falasse português. Já viram a quantidade de barreiras que eram automaticamente eliminadas nos negócios, na comunicação, nas viagens, na interação, na multiculturalidade que seria possível ser feita? Então, isto foi o que aconteceu com as máquinas. As máquinas falavam zeros e uns, falavam código máquina e passaram a falar uma linguagem humana. Isto permite a qualquer pessoa à face da Terra, inclusive a minha mãe, falar com uma inteligência artificial de uma forma fluida. Okay? Neste momento não, há um ano atrás, só para vocês terem uma ideia, o vosso chat GPT, aquela caixinha, tinha acesso em segundos a 3.3 milhões de livros, 100 milhões de páginas web e 2 mil milhões de vídeos. Okay? Então, é uma quantidade absurda de informação que passou a estar disponível para ti, que não és programador, num formato de chat ou num formato até de conversa de voz, de forma instantânea. Isto nunca antes foi visto. É massivo, ok? Então nós temos, pela primeira vez, uma entidade que arrisca dizer, sendo que isto depois levaria-nos para uma conversa filosófica, mas simplificando, nós hoje conseguimos falar com uma entidade que é várias vezes mais inteligente do que um humano médio. Okay? E só para vocês terem uma ideia, tu precisarias de 4 mil anos apenas para ler os livros que o ChatGPT usou para treinar o modelo 3, que foi aquele modelo lá atrás que já ninguém se lembra, e que apenas corresponde a 8% do conhecimento desse modelo. E mesmo que tu lesses 4 mil, passasses 4 mil anos a ler, tu não te ias lembrar. E ele lembra-se, ok? Por isso é que nós, neste momento, partilhamos o nosso planeta com uma entidade, com uma máquina, com um algoritmo, que é mais inteligente do que nós. E isso nunca antes aconteceu. Na primeira Masterclass eu falo um bocadinho mais sobre isto, sobre o que é inteligência, como é que o humano aprende, como é que as máquinas aprendem. Portanto, para quem tem curiosidade assim mais filosófica sobre este tema, depois vá ver a primeira Masterclass. Ok? Então, coisas importantes aqui. Nós não estávamos habituados até aqui a comunicar com máquinas. A nossa comunicação com máquinas era aquela coisa do a seguir ao sinal, diga E a gente dizia depois ele dizia, não entendi, pode repetir? E nós dizíamos 2. Ou então íamos ao Google e punhamos restaurantes, Lisboa, top 10. Ok? Falávamos com a máquina de uma forma que não falaríamos com um humano. Só que nós habituámos-nos a falar com as máquinas assim. E hoje em dia, elas já não comunicam dessa forma connosco, elas comunicam como se fossem humanos. E a maior parte das pessoas que estão nesta call, que já experimentaram o ChatGPT e que não conseguiram os resultados ótimos, foi muitas vezes porque o que vocês estão a tentar é comunicar com essa máquina que foi desenhada para interagir contigo como humano, da forma como interagem com o Google. Que é, faz-me um relatório em inglês sobre isto. Isso é o que vocês colocariam no Google, ok? Então, outra grande diferença que atualmente temos é que normalmente os sistemas de informática, os softwares, as coisas que nós usávamos, as ferramentas que nós usávamos, obrigavam-nos a colocar a informação num formato que a máquina conseguisse ler. Acho que há aqui muitos vendedores, portanto, vocês sabem, o pesadelo que é os CRMs, porque nos obriga a registar as coisas e às vezes a mesma informação em 3 sítios. Estão a ver? Nós tínhamos de dar à máquina a informação num formato que ela entendesse. Isto acabou.
atualmente nós podemos falar com uma máquina como falamos com um humano. E por isso, a primeira coisa que vocês devem tirar desta masterclass é que têm que mudar a vossa relação social, emocional, com as máquinas. E quando eu falo em máquinas, falo com o chat GPT. Não podem ver o chat GPT como veem um CRM, ou como veem um software de contabilidade, ou como veem o Google. Têm de ver o CRM de outra forma. Então, que tarefas é que atualmente usas inteligência artificial de alguma forma para facilitar, para automatizar? Conta-me lá. O Rui Bernardo disse que até deu um nome ao chat, que é o Roger. E vamos falar sobre isso. Okay? E é nestes que é o Lumi. Lumi, boa. Otimização das redes sociais, boa. Investimento, copy, portanto, produção de textos para marketing. Quase tudo. Ótimo. Estás num bom caminho. Business plan, tudo na verdade. Boa, temos aqui pessoas que utilizam à séria sumarizações, comparar cenários. Ok, então, bora lá. Então, o que eu gostava de vos dar aqui é uma perspectiva diferente. Se calhar muitos de vocês, e vocês já deram nomes ao vosso chat, e isso é o primeiro passo, porque a partir do momento em que damos um nome, estamos de facto a associar algum tipo de características humanas àquela máquina e isso vai nos permitir comunicar melhor com ela, comunicar de forma mais humana. E eu gosto de ver isto, e é assim que eu apresento às minhas equipas, como se cada elemento da minha empresa tivesse ao seu dispor pelo menos, estas 4 pessoas aqui. Ok? Então vamos uma a uma para vocês perceberem o que é que são estas 4 pessoas. Temos o nosso estagiáriozinho, esta pessoa aqui que acabadinha de sair da escola, né? Com um ar novo, que vai fazer tarefas de baixa complexidade e vai ter pouca autonomia. Porquê? Porque é um estagiário. Então o que é que ele faz? Faz resumos, faz manuais, faz guias, traduz e-mails, prepara documentos, cria templates, corrige gramaticalmente. Então estão a ver? Tarefas super simples, que eram exatamente aquelas tarefas que vocês iriam atribuir a um estagiário se tivessem um estagiário. Okay? Depois temos um especialista que já tem algum grau de autonomia, ou seja, já trabalhamos em conjunto com ele, não é? Ele já toma algumas decisões, já nos dá cenários e permite-nos trabalhar em tarefas de complexidade alta. Então, como, por exemplo, coisas que tenham múltiplas interações. Desenhar uma estratégia. A gente começa a conversa, depois ele diz, pai, já viste esta perspectiva? Então e se fizesse isto? Então mas fala-me mais sobre aquilo. E é quase um aconselhamento, eles são consultores, ok? Dão-te também formação sobre tópicos que não sabes, dão-te aconselhamento, olha, se calhar para esse cenário que tu estás aqui a dizer, experimenta esta e esta e esta ferramenta, comparam-te cenários, ok? Então, estes são os especialistas. Depois temos os mentores, né? Que também têm uma autonomia média, também têm uma complexidade alta nas tarefas que faz, e o que ele te trabalha é as tuas soft skills, a tua liderança, os teus ângulos mortos, a forma como tu, por exemplo, lidas com uma negociação com um cliente, como tu lidas com a tua equipa, como é que lidas com um conflito, como é que podes dar motivação à tua equipa, mostra-te cenários alternativos, faz-te perguntas, tu podes perguntar, por exemplo, à tua mentora coisas tão simples quanto, olha, eu estou a fazer isto e acho que o meu caminho deve ser este. Diz-me lá, caminhos alternativos a isto. Desafia o teu pensamento, ok? E por fim, uma coisa que vocês vão começar a ouvir muito, já se ouve, mas vão começar a ouvir muito, e muitas pessoas não sabem o que é, são agentes. E estes agentes já são coisas mais máquina. Porquê? Porque são inteligências que vão funcionar sem a tua supervisão. Ou seja, tu não vais interagir com aquilo. Aquilo vai estar a funcionar 24/7, de forma automática, a executar tarefas. Por exemplo, eu tenho um agente que está 24/7 a pesquisar na internet tópicos interessantes, com base nesses tópicos, escreve artigos para o meu blog, publica e eu nem sequer vejo. Tenho outra gente que grava todas as minhas reuniões e analisa um, o sentimento. Depois vou-vos mostrar, ok? O sentimento, o que é que correu bem, o que é que correu mal.
momento-chave da reunião, e eu nem preciso preocupar. Eu sei que aquele agente, vou-lhe chamar Manel, vai entrar em todas as minhas reuniões, gravar, transcrever e fazer essa análise. E o Luís vai-me estar a escrever blogs. Okay? Porquê que os agentes são o futuro? Porque à medida que a inteligência artificial, à medida que nós começamos a confiar mais na inteligência artificial, permitimos partes da nossa empresa, processos que hoje fazemos e queremos ter controle, vamos no futuro querer delegar às máquinas, porque confiamos que elas fazem um trabalho melhor que nós, ou pelo menos mais efetivo, mais eficiente que nós, ok? Portanto, não há esta interação no chat. Atualmente, só é aconselhável usar agentes para tarefas de médio, baixa complexidade, porque, efetivamente, ele vai estar a trabalhar sem supervisão. Moral da história. Qualquer pessoa na face da Terra, hoje, inclusive os teus empregados, as pessoas da tua equipa, tu próprio, tens acesso a estas 4 dimensões, pelo menos, de pessoas virtuais que estão a trabalhar, inteligências virtuais, que estão prontos a trabalhar contigo. Se não os usas, estás a perder um potencial. É quase como nós há um ano atrás, 2 anos atrás, demos uma formação no nosso grupo, a um conjunto de colaboradores, e até sugerimos colocar manequins no escritório a dizer: eu estou aqui, porque é que não me usas? E depois punha lá o chat GPT, porque na altura não era muito comum as pessoas quererem usar o chat GPT. Hoje já é muito mais. Okay? Então, não se esqueçam, há estes 4 formas de usar, usem e abusem, e vou-vos mostrar depois nos casos de uso como é que navegamos entre estes 4 perfis, ok? Temos aqui uma pergunta: esse agente IA não pode correr o risco de serem comprados dados por alguém da concorrência? Não, o agente IA não é gratuito, ok? Não é gratuito. O agente IA é um conceito de uma inteligência artificial que está a trabalhar sem tu estares a ver. Isso pode até ser feito especialmente para ti, por um programador ou por um sistema que tu compras e que te oferece todas as garantias de segurança, ok? Pronto. Como é que nós comunicamos com estas entidades? Através de prompts. Pronto, acho que toda a gente hoje em dia sabe o que é um prompt, mas é simplesmente aquilo que a gente escreve no chat GPT. E isto é uma das coisas mais importantes, porque tu hoje em dia és um engenheiro ou uma engenheira de prompts, mesmo sem saberes. Sempre que abres o chat GPT e escreves qualquer coisa, estás a comunicar com ele. E então, o que eu gostava de dizer é que há formas mais efetivas de comunicar com ele. Porque muitas pessoas, como não têm paciência para escrever e estão habituadas a que os sistemas informáticos sejam muito rápidos, elas dão pouco contexto e pedem coisas sem contexto. Isto é como um estagiário. Se aterrar um estagiário na tua empresa e tu lhe mandares escrever e-mails sem muito mais contexto que isso, a única coisa que sabes que vai acontecer é que vais ter que reescrever esses e-mails todos, porque ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, uma boa estrutura de prompts envolve tu dares, em princípio, estas 4 dimensões. O teu papel, e depois já vamos falar delas, o formato e o tom que queres que ele use, contexto e exemplos e instruções. Okay? Vamos ver um exemplo prático. Okay? Um papel. Okay? Leiam aqui isto e percebem que isto é denso, não é? Assuma um papel de especialista sénior em comunicação, com experiência a trabalhar conteúdos transformacionais para líderes, para empreendedores, para formadores. Tens domínio na análise de discurso, no copywriting emocional, no storytelling com impacto. Consegues traduzir as coisas em falas cruas, em reflexões, em peças persuasivas. És capaz de detectar padrões linguísticos e emocionais, identificar emoções humanas, crenças, tensões, bloqueios. Tens uma base sólida em psicologia de comunicação, marketing, comportamento humano. O teu foco é manter a autenticidade. Okay? Estão a ver? Este texto todo é necessário para que ele personifique este personagem. Se vocês disserem só, és um especialista sénior em comunicação, vai haver muita informação que se perde. Porque há muitos especialistas em comunicação. Agora, um especialista em comunicação que tem uma base sólida em psicologia, em marketing, que procura motivações humanas, tensões, bloqueio, tudo isto já é muito mais explícito. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando estão a pedir uma coisa ao ChatGPT é descrever em detalhe o personagem que querem que ele assuma. Okay? Depois, o formato.
Como é que vocês querem receber de volta a informação que ele vos vai preparar? É uma conversa? Querem que ele vos faça perguntas? Querem que ele crie um resumo? Querem que ele crie várias versões para vocês escolherem? Que é um artigo para um blog, é um carrossel, é um roteiro, é uma newsletter, ok? Depois, que tom é que querem que use? Profundo, provocador, com nuances, com direto, filtro, mais politicamente correto, menos politicamente correto, ok? Então, isto já começa quase a ser, se vocês fossem escritores de um romance, isto já começam a construir na vossa cabeça um personagem, não é? Com base em todas estas descrições. E depois, as instruções, ok? Lê a transcrição abaixo, depois já vão ver onde é que ela coloca, identifica ideia central, emoções envolvidas, metáforas, frases marcantes, usa português de Portugal, mantém o estilo humano, ok? Mais uma vez, detalhes sobre o que é que querem que ele faça, ok? E por fim, eu vou dizer, olha, como eu vou-te ter que dar contexto. Da mesma forma como daria contexto a um estagiário, teria que me sentar com ele e dizer, olha, cá na empresa o que é que nós fazemos? Fazemos isto, isto, isto. Vendemos a quem? A este tipo de cliente. Então, estás a fazer este processo porquê? Porque isto, isto, isto. Okay? E é esse contexto que colocamos aqui. Vou-vos ensinar um truque a seguir sobre como é que podem acelerar este contexto. Porquê? Porque ninguém gosta de estar a escrever 20 parágrafos de contexto para pôr no chat GPT. Então, vai existir uma forma mais simples através de transcrições. E isto é um truque de produtividade e eficiência que muda totalmente o jogo e que vamos usar em praticamente todos os cenários de exercícios que vamos fazer aqui. Okay? Então, quanta informação tu recebes e comunicas verbalmente, diariamente, que não fica escrita? De 0 a 100%. 1 é 0, 10 é 100%. Quanta informação tu falas ou tu ouves de outras pessoas e não fica escrita? Ok? Bora lá. Portanto, 10 é nenhuma, 0 é toda. Ok? Boa. Ok. Porquê que isto é mais importante agora do que era anteriormente? Porque vocês viram atrás que nós precisamos de passar contexto ao chat GPT. E a única forma de passarmos contexto ao chat GPT é através de escrita, é através de texto. Então, quando nós, no nosso dia-a-dia, comunicamos com outros, por exemplo, liga à Sílvia, estamos a discutir um projeto, estamos a discutir ali meia hora o projeto, eu desligo a chamada, nenhuma dessa informação foi de facto transcrita. E isso impossibilita-me de eu a usar ou de a passar à inteligência artificial. Então, sempre que eu comunico com outro humano e não tenho o resultado dessa conversa em escrito, o que está a acontecer é a perca de informação que potencialmente, pode ou não, ser usada para a minha equipa de robôs ou de algoritmos ou de inteligências artificiais. Então, durante o teu dia, tu vais ter conversas, vais ter emoções, vais escrever coisas, vais receber e-mails, vais ter linguagem não verbal, ter gestos, tons de voz, vais escutar outras pessoas a falar. E o que eu vos quero chamar a atenção é que deste panóplia de coisas que tu recebes e dás todos os dias, muito pouco fica realmente escrito. E isso impede-te de levares a tua equipa de algoritmos a um novo nível. Porque tu vais ter que ouvir a conversa e depois tu escreveres. Mas já vais ser escrito com muito menos detalhe, muito menos autenticidade. Ok? Então, escrever é muito demorado. E, portanto, se eu fosse pensar em escrever as minhas conversas, as minhas ideias, os meus vídeos, os meus e-mails, as minhas reuniões, eu só fazia transcrição. Ok? Então, quero-vos dar dois truques aqui. Existem atualmente várias ferramentas que vos permitem transpor vídeos e áudios para texto. Ou seja,
permite-vos, por exemplo, agarrarem no YouTube, imaginem que querem fazer uma formação à equipa, vão ao YouTube, veem uma masterclass de 2 horas sobre vendas, que vos parece ótimo, que cobre os tópicos todos que vocês querem, vocês agarram no link desse vídeo, vão aqui ao youtubetranscript.io e já vão ver isto a funcionar, metem o link e aquilo dá-vos o texto desse vídeo, na íntegra. E a partir do momento em que têm esse texto na íntegra, podem injetar no contexto da vossa prompt. Coisa que vocês não fariam à mão, certamente. Da mesma forma, como se vocês têm um telemóvel e têm, como eu, ideias durante o dia e não têm onde escrever, gravam a vossa voz, olha, tive aqui uma ideia, nananã, e começam a falar. Eu, às vezes, vou do escritório para casa a falar ideias e aquilo grava um áudio de 15 minutos, 30 minutos. Eu agarro nesse áudio e vou aqui a este site, que é o maestra.ai, ponho o MP3 desse áudio e ele transcreve-me para texto. Em português, em inglês, na língua que vocês quiserem. Mais uma vez, a partir desse momento, ele fica com a informação que posso inserir no contexto das minhas prompts. Não só fico com esse texto, mas esse texto fica com uma coisa mágica, que é com a minha linguagem, com o meu estilo de comunicação, que é diferente quando eu falo de que quando eu escrevo. Acho que isto é comum a toda a gente, né? Quando escrevemos um e-mail, não é bem como nós comunicamos. E às tantas, a nossa inteligência artificial, a nossa equipa, vai começar a perceber como é que nós falamos, se usamos muitos adjetivos, se não usamos, se é uma linguagem mais formal, menos formal, e vai adaptar o output à nossa linguagem, porque nós capturamos isso na transcrição. Então, João, estou aqui a perguntar se são pagos. São. Quer dizer, todos eles... atenção, o YouTube Transcript não é pago, o Maestra é pago, mas acho que tem uma versão gratuita, mas rapidamente percebes que há múltiplos coisas deste género. Portanto, não fixes neste em particular. Este é o que eu uso, mas sente-te livre de perguntar ao ChatGPT que outras alternativas é que há. A ideia principal que vocês têm que reter aqui é tudo o que vocês comunicam durante o dia deve ao máximo possível ser reaproveitado para treinar a vossa equipa. E eu, agora que estou em casa, decidi levar isto a um outro nível. Então comprei esta coisa. Vejam lá. Isso daqui pode parecer um cartão de crédito, mas na verdade é um dispositivo muito mais da hora. Esse daqui é o Cloud Note, e com ele você pode nunca mais precisar fazer anotações na vida. Porque esse é um gravador de voz com ChatGPT embutido. Pois é, ele tem inteligência artificial que pode analisar as suas gravações de aulas, ligações ou reuniões para fazer um resumo e separar para você os pontos mais importantes automaticamente. Ele fica preso por ímãs atrás do seu smartphone e tem 2 modos de gravação. O primeiro grava o som ambiente e mudando essa chavinha ele grava suas ligações, conectando no seu celular via Bluetooth. É só apertar um botão e ele tá gravando por até 30 horas seguidas. E no aplicativo você consegue ver toda a transcrição da gravação e as notas que o ChatGPT fez. Pra mim, ele funcionou muito bem. Ele fez algumas análises bem interessantes e separou tudo em pontos chaves, que podem ajudar muito um estudante que precise fazer anotações de uma aula, reunião ou algo do tipo. Se você quiser saber mais, dá uma olhada lá no perfil da Cloud, porque tem até um desconto rolando. Ok, então, malta, estão a ver? Para muitos será o Big Brother, né? Mas para outros vocês vão começar a perceber a utilidade disto. Né? Então, vendas, malta, estão a falar com o cliente, querem saber, querem ter a vossa mentora a dar-vos dicas sobre como podem melhorar a vossa comunicação com os clientes. Está a gravar, ok? Têm ideias que gostavam estão a andar a caminhar e que têm ideias. Então, gravam, ok? Estão uma reunião com a equipa, gravam, ok? E depois, a partir do momento em que têm esse texto, vocês fazem o que quiserem. Podem gerar um PDF, podem gerar um resumo, podem fazer um teste, podem, não sei, escrever um e-mail de resposta, podem perguntar como é que poderiam ter lidado melhor com a situação. Ok? O importante é que a matéria-prima está lá, que é o texto. Ok? Pronto, então ficam já aqui com 3 ideias, né? Muito saber. E agora acho que é fixe irmos aos casos práticos, onde vocês certamente vão aprender bastante. Então, primeira coisa, vou dar um prémio. Houve 4 pessoas que nos lançaram desafios na comunidade do WhatsApp, e isso é uma coisa que eu admiro, são pessoas que têm iniciativa e que não estão simplesmente passivamente a assistir, tipo espectadores,
a uma comunidade de líderes. São líderes que querem contribuir. Então estas 4 pessoas contribuíram com os seus desafios e eu vou oferecer a cada uma delas 1 hora de mentoria de inteligência artificial comigo. Portanto, malta que estão a ouvir, venham falar comigo no WhatsApp a seguir à Masterclass, ou amanhã, de preferência, e a gente marca e eu vou-vos oferecer uma mentoria em que eu vou estar a trabalhar com vocês, explicar-vos como é que, tentar entender a vossa realidade e explicar-vos com base no meu conhecimento como é que podem introduzir estas tecnologias, ok? Parabéns, é isso que a gente quer, malta que está aqui que não participou, participem na próxima vez porque é a forma também de fazerem crescer esta comunidade. Primeira coisa que vocês têm que entender quando falamos em inteligência artificial, maior parte das vezes nós colocamos humanos a fazer trabalhos de máquinas. Ok? E normalmente a gente pensa ao contrário, que é não coloques a máquina a fazer um trabalho de humano. Mas na realidade nós pomos humanos a fazer trabalhos de máquina. Então há um conjunto de tarefas na tua organização, na tua equipa, no teu dia-a-dia, que não merecem ser feitas por humanos. Não têm valor acrescentado a ser feitas por humanos. E tu tens de ter essa humildade de perceber isso. Isso não te substitui. Simplesmente, as máquinas apareceram depois de ti. Tu é que não devias estar a fazer aquele trabalho. Aquele trabalho não é digno para um humano. O teu cérebro não foi construído para fazer isso. Para trabalhos repetitivos, de análise de coisas. Então, a primeira coisa que absorve aqui é o teu dia-a-dia é povoado de imensas tarefas que não deviam ser atribuídas a um humano. E agora, felizmente, há máquinas que conseguem absorver esse trabalho. Não vai haver uma ferramenta que vá fazer tudo aquilo que tu precisas de fazer. Sobretudo quando estamos a falar de processos que envolvem vários sistemas, várias interações, que vai de um e-mail para um CRM, depois de um CRM vai para uma... Não vai existir. Então, um dos grandes desafios atualmente na implementação da inteligência artificial é o que se chama orquestração. É tu combinares várias ferramentas para conseguires o resultado que queres. E isso é extraordinariamente difícil para quem não tem literacia de tecnologia, porque é preciso saber escolher cada uma dessas ferramentas e depois saber articulá-las. No primeiro caso que vos vou mostrar, eu vou usar para aí 5 ferramentas, ok? Quando tu automatizas, tu vais ganhar qualidade sobre coisas que são padronizadas e vais perder qualidade nas exceções. Porquê? Porque nós humanos somos muito bons a lidar com exceções, mas as máquinas não são. Então e isto até acontece se vocês pensarem em equipas quando há trabalho repetitivo. Muitas vezes a equipa cria exceções só para se sentir útil. Então, quando tu estás a aplicar inteligência artificial a um processo, tu tens de ter noção que dentro desse processo pode haver exceções e nessas exceções pode haver erros. Okay? E tens de estar ok com isso. Depois, pensa sempre, o início sempre disto não é a ferramenta, é o processo onde vais aplicar o IA, onde vais aplicar a inteligência artificial. Okay? Isto leva-me a este videozinho. The most common error of a smart engineer is to optimize a thing that should not exist. Right. Okay. Right. And you say, well, why would people do that? Well, everyone's been trained in high school and college that you got to answer the question, convergent logic. Yep. So you can't tell the professor your question is dumb, that you'll get a bad grade. You have to answer the question. Yep. So everyone's basically, without knowing it, they got like mental straitjacket on. That is, they'll work on optimizing the thing that should simply not exist. Okay? Vou dar um exemplo prático do que isto quer dizer. Imaginem que vocês têm um CRM e que no CRM as pessoas, em vez de carregar utilizadores pessoas, colocam utilizadores genéricos. E vocês depois vão aplicar inteligência artificial e aquilo já não vos vai produzir os resultados certos, porque na realidade está a misturar pessoas, no campo onde deveriam existir pessoas, estão coisas que não são pessoas, são equipas, são entidades. Na realidade, tu não queres automatizar esse processo. Tu queres é resolver esse problema. Não pode existir no campo de pessoas uma coisa que não seja pessoas. E muitas vezes nós, fruto também de não controlarmos os sistemas que usamos e os softwares que usamos, tentamos usar a inteligência artificial sobre estes cenários e depois acontece que os resultados não são o que a gente está à espera. Quando nós aplicamos, e isto é um bocado complexo, mas é muito importante este slide, portanto
liguem aí o vosso turbo e a seguir vão ser os exercícios, ok? Quando eu olho para um processo, por exemplo, um processo de recrutamento, um processo de geração de leads, um processo de faturação, um processo de atendimento ao cliente, existem duas dimensões. O tempo que isso me ocupa, o esforço que eu tenho com esse processo e a quantidade de vezes que eu o executo. Então, se eu tiver uma venda, o esforço é um. Se eu tiver 2 vendas, o esforço é outro. Se eu tiver 100 vendas, o esforço vai ser outro. Okay? O que é que acontece? Em muitos processos, quanto mais quantidade de execuções eu tenho, quanto mais candidatos eu tenho no recrutamento, quanto mais clientes eu tenho, quanto mais contactos de clientes eu tenho, o esforço cresce não de forma linear, cresce de forma muitas vezes exponencial. Isto quer dizer que eu, às tantas, não cresço porque tenho medo do crescimento, porque eu sei que se eu crescer, só me vai aparecer dores de cabeça e exceções. Okay? E aí nós estamos nesta área vermelha que vocês veem aqui. Quando nós introduzimos inteligência artificial, o objetivo deveria ser caminhar aqui para esta zona verde. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, como irão ver a seguir, eu vou aplicar a inteligência artificial num processo de recrutamento onde ter um candidato ou 100 candidatos, o meu esforço é praticamente igual. E isso é o objetivo final da inteligência artificial, é permitir-nos ganhar escalabilidade. Okay? Que é algo que nós não conseguiríamos fazer com humanos, nunca. Porque a única forma era contratar pessoas para os recursos humanos. Okay? Depois eu vou escrever um artigo sobre isto, com mais densidade, que acho que é um tema importante. Então vá, vamos ao nosso primeiro exercício prático. Foi-nos lançado pelo Rui. Então o Rui produz guias técnicos de 4, 5 páginas todas as semanas para a sua equipa. Ele lidera uma equipa de vendedores. Ele usa já o ChatGPT para criar esse conteúdo, mas ainda gasta muito tempo. E gasta sobretudo tempo de família ao fim de semana. E depois ele tem 3 momentos presenciais na semana, onde debate ideias. Qual é o principal desafio? Criar estes conteúdos ainda é muito difícil e a malta, ele não sabe se a malta realmente põe em prática o que está nestes guias. Okay? Então, vamos aqui. Vou agora tirar aqui o meu PowerPoint e vou abrir-vos aqui. Oi, desculpem. Está aqui. E vamos aqui abrir o nosso ChatGPT. Então, eu já fiz aqui uma promptzinha, ok? Então assumo o role, o papel do Rui, diretor de uma equipa, a função é ajudar a equipa a ganhar hábitos produtivos, adota um tom provocador, desafiante, mas motivante, ok? E dou-te mais contexto em anexo, ok? E agora vou copiar isto para o ChatGPT. Okay? E agora, o que é que me falta? Falta-me contexto e a tarefa que eu quero. De onde é que eu vou retirar esse contexto? Okay? Vou retirar esse contexto de uma ferramenta chamada Read AI, que o que faz é gravar todas as minhas reuniões. Ou seja, isto é um agente que vai ao meu calendário, não é? Tem acesso ao meu calendário, eu dou-lhe acesso ao meu calendário, e em todas as reuniões que eu inicio, a maior parte das reuniões são presenciais, são através do Google Meet, e ele vai fazer aqui um conjunto de coisas. Vai gravar a reunião, mas vai fazer um resumo, vai definir os capítulos-chave, vai-me cortar a reunião em pequenos pedaços, vai-me dizer que tarefas é que foram combinadas, vai fazer aqui as perguntas-chave, ok? Tudo isto de forma automática. E depois até eu posso, por exemplo, fazer aqui coisas como propõe-me uma agenda para uma reunião de acompanhamento. Ele vai agarrar nisto e vai fazer aqui uma agenda, ok? Portanto, isto acontece tudo dentro do Read AI. É uma ferramenta de gravação, análise e de estruturação de todas as reuniões. Para quê? Mais uma vez, para que toda a conversa que nós temos não fique perdida. Ok? Então, eu vou agarrar aqui na minha transcrição desta reunião, vou fazer download da
transcrição completa. Ok? Para aqui, desktop. E vou arrastá-la aqui para o meu chat. Okay? Então, neste momento, já tenho a minha transcrição desta reunião. E eu vou dizer assim, tarefa. Diz-me que perguntas ficaram por clarificar, que tópicos deram origem a dúvidas e como posso melhorar esta reunião, melhorar a gestão desta reunião em futuras ocasiões. Ok? Pronto. E agora ele vai ler a transcrição, ok? E vai ser o meu mentor no que toca à minha gestão com essas pessoas. Ok? Boa? Pronto. Agora, vou usar a mesma prompt. Abrir outro chat. E agora, o contexto vai ser... agora vou criar aqui, cria-me um guia com base na Masterclass em anexo. E agora eu vou abrir o meu YouTube, Rui, e vou aqui fazer vendas, Masterclass, e vou aqui, por exemplo, aqui o Paulo Vieira tem aqui uma Masterclass de 40 minutos sobre vendas. Okay? Vou agarrar neste link e vou ao YouTube Transcript. Okay? E vou pôr aqui, aliás, não é este YouTube Transcript, está aqui, desculpem, YouTube Transcript, está aqui. E vou pôr aqui o vídeo e vou extrair vou fazer download da transcrição completa. Okay? E agora vou repetir o mesmo processo. Reparem, o processo é exatamente igual. Vou arrastar para aqui a transcrição. Ok? E vou fazer aqui, deixa-me ver o botão. E ele vai ler a transcrição. Ok? A transcrição, para vocês verem o que é isto na prática, é qualquer coisa como isto. Estão a ver o texto todo daquele vídeo. Ok? E ele agora vai desenhar um guia com base naquele conteúdo. Ok? Então, Rui, se queres facilitar o trabalho de produção dos teus guias, agora só tens que agarrar num vídeo, pode ser um vídeo interno teu, pode ser um áudio teu, pode ser um vídeo de YouTube, agarras nisso, transcreves e aplicas esta lógica e ficas com um guia. Ok? Mas eu agora não estou... Ele levantou outro problema, que é, ele entrega estes guias à equipa, mas não sabe se a equipa aplica. Ok? Então, como é que nós vamos fazer isto? Existe uma coisa que vocês podem instalar no vosso mail, que se chama Mail Suite. E esse Mail Suite, o que vos faz é, quando enviam algo para a vossa equipa, permite-vos ver se foi aberto, se não foi aberto o e-mail. Mas, mais do que isso, se vocês anexarem um documento, por exemplo, um guia, neste caso era o meu livro, ele permite-vos ter o detalhe para cada pessoa de quanto tempo ela passou em cada página. Okay? Isto é importante porque estão a enviar uma proposta a um cliente, estão a enviar uma apresentação. Não só sabem que a pessoa abriu o e-mail, como sabem que a pessoa entrou no PDF, como sabem que dentro do PDF ela passou cá 18 minutos. E eu sei que ela passou 2 minutos na página 14 e passou apenas 24 segundos na página 3. Okay? Então, isto já vos dá mais visibilidade sobre a utilização do material.
Mas não termina por aí, porque o que ele quer é que as pessoas apliquem e transformem conhecimento em sabedoria nos guias que ele aplica, que ele dá. Então, o que eu te aconselho é... Deixa eu ver se eu consigo aceder aqui. O que eu te aconselho é não só dares o guia, mas pedires ao ChatGPT, com base nessa transcrição, que te crie que te crie perguntas de avaliação de conhecimento, ok? Que neste caso depois tu podes pôr num Google Forms. E aqui é que termina o trabalho da tua equipa. É na resposta a este formulário. Porque aqui é que tu sabes que a pessoa viu o teu e-mail, leu o conteúdo e que sabe aplicar o teu conteúdo. Porque ele pode abrir o conteúdo e folhear e não aprender nada, ok? Então, o próprio ChatGPT podes fazer uma coisa tão simples quanto gera-me um teste de avaliação de conhecimento, de escolha múltipla, com rasteiras e 10 perguntas. E ele vai, com base naquela transcrição, fazer esse teste. Estás a ver? E depois tu podes levar isto para um Google Forms. Quando a pessoa responde no Google Forms, tu recebes um e-mail a dizer: o Zé Manel teve aprovação ou reprovou neste módulo específico. Ok? Se tiverem perguntas, vão fazendo, que assim é mais fácil. Deixa-me ver. Só se aplica ao Gmail? Não. O Mail Suite aplica-se ao Outlook e ao Gmail. Ok? Pronto, perguntas sobre isto, malta. Então vou resumir aqui um bocadinho, porque isto foi rápido. O que é que nós usámos aqui? Ok? Primeira coisa, defini aqui o role, o tom, o contexto, ok? E depois, como o contexto era denso, eu fui buscar o contexto através de uma transcrição a uma masterclass de YouTube. Poderia ter sido um telefonema, poderia ter sido uma reunião de equipa, como vocês viram. Aqui eu tenho a transcrição da reunião de equipa. Poderia ter sido um áudio, ok? Depois, criei o guia, enviei o guia e tenho reporting de quem abriu, quem não abriu e onde é que ficou. E por fim, pedi ao ChatGPT para me fazer um teste de avaliação de conhecimento para que eu tenha a certeza que as pessoas conseguem aplicar. Ok? Pronto, o Rui está aqui a dizer que vai mesmo precisar de uma hora de mentoria grátis. Bom, excelente, ok? Então, pensem comigo. Nós estamos aqui a usar o Mail Suite para o tracking de e-mails, o ChatGPT, o Google Forms, a transcrição de YouTube e o Read AI, se a transcrição vier de uma reunião. São muitas ferramentas. Então, o problema não é a ferramenta, é como é que a gente monta este processo. E muitas vezes é aqui que a gente falha, porque produzimos o relatório, produzimos o guia, mas depois não percebemos se as pessoas leem, se abrem, se perceberam a informação, ou temos uma reunião com a equipa, achamos que transmitimos a informação, mas depois não analisamos com o nosso mentor virtual se nós conseguimos explicar ou não tudo aquilo. Estão a ver? Então é preciso pensar no processo, end-to-end, do início ao fim. E todas estas peças vão ajudar a que a gente resolva problema a problema ao longo de um processo que é longo. Ok? Pronto. Este é o caso 1. Vamos ao caso 2. Aqui é o caso 2. Caso 2. João gera uma equipa de 15 pessoas, precisa de recrutar muitas vezes ao ano e em massa, já usa o ChatGPT para criar o perfil de job offer, né? A oferta. Ele avalia bem a parte técnica dessas pessoas, mas tem muita dificuldade em avaliar a parte cultural, as soft skills. Okay? Portanto, é uma pessoa técnica, boa tecnicamente, mas depois esta parte da parte humana é mais difícil. Principal desafio, ele tem que entrevistar os candidatos e esse processo consome imenso tempo. E depois, muitas vezes, os candidatos dão-lhe respostas genéricas e ele não consegue perceber se faz sentido ou não. Então, ele perguntou aqui como é que pode facilitar este processo de recrutamento. Então, bora lá. Olhem a minha prompt, ok? O tamanho dela. O que é que eu digo nesta prompt? Eu digo o que é que eu estou à procura do candidato, o que é que correu bem e o que é que correu mal em recrutamentos anteriores, que comportamentos é que eu acho
que são importantes ele ter, que comportamentos é que eu não quero que ele tenha, o que é uma red flag, o que é que não é uma red flag. Pá, e tenho isto altamente descritivo. Eu até vou colar isto no chat para vocês, se quiserem depois terem mais detalhe, ok? Pronto. Assumam à partida que eu descrevo aqui em imenso detalhe o que é que eu quero, o que é que eu não quero, que comportamentos é que eu estou à espera, que comportamentos é que eu não estou à espera, ok? Pronto. E o que é que eu lhe digo no fim? Eu vou lhe dizer no fim que posso-te dar aqui o currículo destas pessoas e um teste DISC que nós fazemos de personalidade e tu consegues-me avaliar isso e dizer-me se eu devo contratar ou não, ok? Então, vamos aqui abrir. Tenho aqui já preparado. Tenho um currículo, uma avaliação que foi feita por a nossa empresa de recrutamento e tenho o relatório disso, ok? Vou arrastar para aqui. Okay. Está a transmitir. Está a passar ou não? Está. Está? Não. Deixa-me só fazer isto de novo. CV já está. Desculpem lá, vou só pôr de novo. Estão aqui a dizer no chat, estavam mesmo a precisar disto hoje. Hã? Tá. Estavam mesmo a precisar disto hoje. Pronto, boa. Recrutamento. Recrutamento, boa. Excelente. Então, pronto. Isto já passou, não é? Aqui. E eu vou fazer Enter. E vamos ver o que é que o nosso especialista em recrutamento, estão a ver? Aquele que vocês nunca pagaram por ele, nunca o contratariam e que ele está a trabalhar para vocês. Pronto. Estão a ver? Vai fazer um resumozinho de tudo o que obteve, vai explicar-vos o resultado do teste DISC, porque muitos de vocês, depois de assistirem à Masterclass da Marla, vão perceber, mas se calhar muitos de vocês ainda não percebem. Dá-vos os pontos fracos, os pontos fortes. Ok? Estão a ver? Pumba, 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 pumba. E vai-vos dar uma coisa. Já está aqui a dizer horário limitado, impetuosidade. Estão a ver? E ele vai-vos dizer assim: epá, espera lá. Este, se calhar, não recrute já. Manda-lhe estas perguntas. Tu precisas de fazer estas perguntas. Portanto, não descartes o perfil, tem potencial, mas tens que avançar para uma entrevista. Noutros casos ele vai dizer, epá, não, olha, o risco é mínimo, contrata já. E noutros casos ele vai dizer, epá, olha, eu não recomendo, tem aqui imensos red flags. O que é importante vocês reterem daqui? Isto antes, cada análise desta demorava na minha empresa demora pelo menos 1 hora a analisar, depois mais 1 hora para a entrevista, sincronizar calendários, mais 1 hora para trocar e-mails. Neste momento, se eu tiver 20 candidatos, eu posso repetir este processo 20 vezes, praticamente 1 minuto por candidato. Ok? Estão aí, malta? Então, ok? Eu não cheguei, não consegui enviar a prompt porque isto é muito grande. Ok? Pronto. Ou seja, num processo de recrutamento, vocês conseguem ganhar uma escala e, mais do que isso, conseguem gastar tempo nas pessoas certas e naquelas que existem dúvidas, vocês vão logo com perguntas específicas que vocês não teriam tempo nem paciência para fazer se tivessem a entrevistar 20 candidatos, vão logo, epá, não, para esta candidata eu tenho que avaliar a qualidade versus velocidade, eu tenho que ver o horário. Estão a ver? Boa. Então, próximo desafio. Este é mais, repararam que este é mais simples, que este praticamente só tem um chat GPT, né, envolvido. Patrícia, ok? Coordena várias equipas, lojas pelo país, tem um Excel sobre resultados dessas lojas, desses vendedores que ela coordena e ela tem que enviar relatórios mensais
a todas as equipas, aos líderes de todas as equipas, para que eles percebam como é que está a equipa, quem é que está a funcionar melhor, quem é que está a funcionar pior, ok? E atualmente, como isto é um processo muito demorado, que ela tem imensas lojas, isto são Excels, né? Ela acaba por só fazer isto em casos extremos, ou seja, em casos em que ela percebe que realmente a equipa, aquela equipa ou aquela loja tem um problema, ok? Ela tem um processo moroso para isto, ela extrai esta informação do seu CRM, aquilo vem num Excel com imensas coisas, e ela tem que andar a fazer análises desse Excel, e por isso ela só consegue apoiar as equipas que estão mesmo muito mal. As outras acabam por não conseguir ter tempo para fazer isto. Então, o que eu vos quero mostrar aqui é como é que podem acelerar este processo. Então, bora lá. ChatGPT outra vez. Vamos aqui ao cenário 3. Então, prompt, sou a Maria, coordeno a região sul de uma marca, acompanho centenas de lojas, nananã. Pronto, e o que é que eu quero? Quero elaborar um relatório mensal para enviar a cada loja, sistematizando os indicadores principais de performance, identificar pontos positivos, riscos, e para isso vou-te enviar um Excel que eu extraí do CRM e que tem esta estrutura. Okay? E com base nisso, eu quero que tu elabores um e-mail com este formato que está aqui em baixo. Ok? Então bora lá. Vamos lá pôr isto a bombar. Vamos copiar isto tudo. Vamos aqui ao nosso chat GPT, colar. E o que é que eu vou-lhe dar aqui como ponto de partida para esta tarefa árdua de análise de dados? Vou-lhe dar este Excel. Estão a ver? Que eu anonimizei e escolhi aqui dar nomes de filmes conhecidos às lojas, ok? Portanto, não se assustem. Foi propositado para não revelar aqui dados, não é? Mas pronto, tenho aqui um Excel enorme, pá, com uma data de linhas e números e percentagens e não sei o quê. Então estou a ver a trabalheira que dava gerar um relatório para 400 lojas. Okay? Então o que é que eu vou fazer? Vou agarrar neste relatório e vou dar aqui ao meu especialista em relatórios e análise de dados, que é o Manel, que é a minha inteligência artificial. E vou dar aqui isto. E ele agora vai mastigar, porque isto, malta, isto já não é tarefas simples, já não é traduz-me um e-mail ou cria-me um template, isto aqui já o faz cansar, ok? Ele está aqui, consumir, são muitos dados, ok? Mas, se tudo correr bem, ele vai conseguir. Mais rápido do que a Maria. Mas estão a ver? Mas Malta, não, ele o Cláudio Mel estava aqui a comentar no chat que se era impressão dele ou se o ChatGPT 5 estava 10 vezes mais lento. Sim, pá, tem havido algumas. O modelo em si, eles quiseram fazer uma coisa e isto não correu muito bem, ok? Está mais lento e não só está mais lento, como muitas vezes o gajo baralha-se. Mas isso, pá, é normal. Estamos a progredir, eles estão a lançar isto, estão a atualizar isto e é possível que saia a mais cedo ou mais tarde. Pronto. Isto vai dar um resultado. Ok, já preparou. Boa. Temos aqui o nosso relatório de lojas. Vamos fazer download. Ele já preparou aqui um Wordzinho bonitinho, ok? Vamos abri-lo. Então, olha, o que é que nós temos aqui? Temos um Word com 33 páginas em que eu tenho o meu relatório da loja Avengers e em que tenho aqui isto tudo, tem montantes, tem leads criadas, tem tops de pessoas, tem comparações, tem aqui uma análise de pessoas que têm risco, ok? E tem isto para todas as lojas, para a loja Fight Club, para a loja Forrest Gump, para a loja Gladiator, para a loja Inception. Estão a ver? O que é que isto quer dizer? Isto é mais um daqueles processos onde ter uma loja, 10 lojas, 20 lojas, 200 lojas, 2000 lojas é o mesmo tempo. E é naquele gráfico, lembram-se das cores, está cá em baixo, está no verde. Eu posso ter as lojas que eu quiser, o processo demora-me o mesmo tempo. Ok? Então, com isto, mensalmente, Maria, já tens um agente, já tens uma inteligência
te prepara os relatórios todos de uma forma muito simples, com base no Excel que tu tens do teu CRM. Ok? Boa? Último caso que temos aqui, que eu queria explorar com vocês. A Patrícia M está a criar o seu próprio negócio na área de terapias, tem um trabalho principal e tem pouco tempo disponível. Então, este é o desafio típico de qualquer empreendedor. Produzir coisas de marketing. E eu disse que ia deixar o melhor para o fim. E realmente deixei. Vou-vos mostrar. Dentro do ChatGPT, vocês têm uma coisa chamada, aqui de lado, GPTs, que não sei se vocês já usam ou não. Digam aí no chat se já usam ou não. O que é o GPTs? É uma coisa que não é muito conhecida para já, mas que vos permite criar o vosso próprio assistente virtual dentro do ChatGPT, mas com o vosso conhecimento. Ok? Então, eu não tenho uma equipa de marketing, mas publico muito nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e fui-me percebendo que muitas vezes tinha que repetir e repetir as mesmas coisas. E decidi criar o meu próprio produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo Leadership Boost, by João Fernandes. E o que é que este produtor tem? Quando vocês criam um GPT, ele, para além do nome, da descrição, ele permite-vos carregar um conjunto de informação, ok? Seja PDFs, seja transcrições, documentos, ok? Texto. E ele vai usar esse texto como base para o trabalho dele neste chat. Porquê é que isto é relevante? Porque o que vocês veem aqui é a transcrição na íntegra de 3 cursos que eu fiz de redes sociais. Portanto, eu comprei 3 cursos de redes sociais, que são top, que ensinam um conjunto de metodologias, frameworks, do que é uma boa mensagem, o que não é uma boa mensagem, como é que se estrutura um post, como é que se estrutura um carrossel, como é que se estrutura um Reels, ok? E eu carreguei essa informação toda, estão aqui à vontade, mais de 30 horas de formação que eu transcrevi e injetei aqui no meu GPT. Okay? Então, este GPT, com esta informação, tornou-se altamente especializado na produção de conteúdo. Ok? E depois eu escrevi aqui uma coisa, que é as instruções. Este GPT é um especialista em produção de conteúdos, de marketing digital, foi treinado com um conjunto de boas práticas de especialistas. Este GPT fala português de Portugal, usa um tom direto, estão a ver? Podes fazer perguntas de clarificação e disse aqui uma coisa simples, que é, para iniciares as tuas conversas, vais sempre perguntar isto que está aqui. Então, vamos lá fazer aqui uma conversa com o meu GPT. Okay? O que é que ele vai aqui dizer? Bora lá começar a desenhar o conteúdo contigo. Antes de escrevermos qualquer coisa, preciso de um briefing. Porreiro. Estão a ver? É um gajo inteligente, não se mete a fazer coisas sem te fazer perguntas. Então pergunta-me aqui, qual é a minha plataforma-alvo? Olha, vamos pôr aqui Instagram. Instagram. Qual é o formato? Olha, eu quero um carrossel de Instagram. Qual é o idioma? Querem português de Portugal. Qual é o call to action? Ora, quero que a malta deixe comentários. Ok? Quero 3 variantes, porque eu quero ter aqui vários sabores para escolher aquele que me apetece mais. Tamanho. Quero com 9 slides. E ideias. Malta, ideias. O que é que eu vou fazer? Lembram-se aqui da nossa masterclass do nosso Paulo Vieira? É um bom conteúdo, não é, malta? Para um carrossel. Então, bora lá dar isto ao nosso GPT. Vamos por aqui e vou dizer assim. Está em anexo. Ok? Está a passar. Bora lá. Vamos ver o que é que ele nos dá. Reparem que ele está a procurar. Ele apareceu lá Search My Knowledge
ele está a procurar naqueles documentos todos e naquelas técnicas todas que eu lhe deixei. E, olha, primeiro post, sem vendas não há empresa. A tua empresa está condenada a ser insignificante. Queres saber porquê? Giro. Tem aqui um bom hook, né? Como se chama. Sem vendas nada existe, não há produto, não há marca, não há crescimento. Muitos donos tratam a empresa como, ok? Mais uma variante. Queres crescer ou queres sobreviver? Se o teu objetivo é só pagar as contas, esquece. O teu negócio nunca vai crescer. Também porreiro. E mete-me aqui. Estão a ver? Todos vendem. Achaste que vendas é só o trabalho da equipa comercial? Errado. Então, o que é que eu vos quero reter aqui? Quero reter que vocês podem construir os vossos GPTs para tudo aquilo que vocês querem repetir várias vezes. Ter o vosso especialista. E podem injetar no GPT informação que vem de cursos que vocês fazem, de vídeos de YouTube, de coisas que vocês olham e dizem: epá, esta informação é super fixe. Quer isto. Então, transcrevam, metam no GPT. Estão a ver? Então, subitamente, Patrícia, que estás aí desse lado, provavelmente, com este GPT, tu tens um diretor de marketing à tua disposição, que faz o que tu quiseres que ele faça. E falo já com base num conhecimento gigante que tu injetaste lá dentro sobre boas práticas, técnicas, etc, etc, que tu não dominas. Ok? Perguntas sobre isto, malta. Sobre GPTs. Coloquem no chat. Está aqui a perguntar o Cláudio Melo se vais dar esses materiais no fim, o nome desses cursos e as pronto. Vou dar coisas, não sei se isso tudo, ok? Mas vou dar-vos coisas, sim. Vou dar-vos coisas. Pronto. Mas então, aqui, o que eu introduzi de novo foi criar um GPT em que eu injeto nesse GPT toda esta informação. Isto é muito útil, por exemplo, imaginem, se vocês na vossa empresa têm um conjunto de processos, processos para treinar pessoas, né? Têm documentação, processos. O Rui, lembro-me agora do Rui, tens esses guias todos, provavelmente já são 10, 20, 30 guias. Então injeta tudo no GPT e cria um GPT para fazer onboarding dos teus colaboradores, ok? Para que eles possam colocar dúvidas sobre esses procedimentos, sobre esses... Como é que eu crio uma lead no CRM? Ok, pumba, ele vai-te explicar. Como é que, se me acontecer isto, aquilo, o que é que acontece? Pumba. Estão a ver? Podes ter um GPT para treinar vendedores, com muita informação de cursos, de masterclasses que existam sobre vendas. Estão a ver? Então, tudo isso agora é possível. E acaba por ser uma coisa que pouca gente usa atualmente no chat GPT. Então, queres receber alguma desta informação e o vídeo da primeira masterclass? Sim, muito? Então tens que entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Ok? Esta é a troca, é justo, né? Dei-te aqui conteúdo, vou-te dar mais conteúdo, tens de estar lá na comunidade do WhatsApp. Portanto, estou aqui 10 segundos a quem não fez o scan no início, vou fazer o scan agora, porque depois vou mandar esta informação toda entre hoje e sexta-feira, toda parte desta informação, mas bastante, e pode-vos ajudar, está bem? Por fim, quem gostar de ler, quem ainda for desses velhos do Restelo que gosta de ler, há aqui alguns livros, maioritariamente em inglês, mas, por exemplo, o Nexus existe em português, e são bons livros para vocês lerem. Eu também vos vou mandar o meu podcast, eu tenho um episódio de podcast sobre inteligência artificial, também pode ser útil para vocês, em vez de andarem pela internet à procura de pudins instantâneos, ok? E não se esqueçam, livrozinho porreiro, foi lançado, vai-vos ser útil, passem na página e ficaria muito contente em receber o vosso feedback do livro, portanto acho que vai ser um bom contributo, sobretudo para quem está nos seus primeiros 3, 4 anos do seu negócio. E se calhar agora abrir aqui um espaçozinho, eu sei que já é tarde, mas abrir aqui um espaçozinho para perguntas que vocês tenham, que gostassem de aproveitar que eu estou aqui para vocês, para responder sobre inteligência artificial, sobre aplicação, sobre ferramentas. Bora lá, malta, perguntas. Se gostaram da Masterclass, se acham que os exemplos que vos trouxe também são aplicáveis ao vosso contexto. Tentei trazer temas que fossem mais ou menos transversais, de vendas, de equipas, ok?
O link não abre o livro. O livro não abre o link? Não pode ser. Não pode ser. Deixa-me lá ver. Ah, pois não abre. Pois não abre. Vou Tem que pôr entrar aqui. na comunidade também. Tem que entrar na comunidade. Eu vou pôr aqui. Vai para a Vou pôr aqui. academia. Vai para a academia. Eu vou pôr aqui enquanto vocês me fazem perguntas. Perguntas, vá, Espetacular, malta. espetacular, Malta, espetacular. Gostei muito. bora lá. Façam lá uma perguntinha ou outra. Desafiem-me A Maria diz lá. que está sempre à espera das quartas-feiras. Só não gostou da última, não houve, pois. Pois, mas isso é o problema dos hábitos, ok? Mas ninguém tem mais perguntas que queiram fazer? Vá, bora lá. Última hipótese. Aproveitem que eu estou aqui. O Rui Bernardo, agora a loja de Correios tem que dar aí um salto com tanto conhecimento e vão andar em cima. E com uma mentoria, com uma mentoria. Não, e com mais uma hora de mentoria do João, hã? Ok. Então vou-vos Isso é deixar para aqui, afinal passar para o triplo. vou-vos deixar aqui, vou-vos deixar aqui o link. Deixem-me só, antes de fecharmos, para garantir que todos vocês recebem o link, que eu gostava mesmo de vos entregar isto. Academy, ok. Então, A Tânia está aqui a fazer uma pergunta sobre o formulário, se é similar e se pode-se usar no tráfego pelo Meta. desculpa, podes Não, também não estou a repetir? perceber. O formulário de avaliação. O formulário de avaliação é o que tu quiseres. É qualquer sítio que for prático para tu colocares lá perguntas de escolha múltipla e avaliares. É muito importante quando vocês transmitem conhecimento às equipas. Isto foi uma falha que eu fiz várias vezes ao longo da minha vida e depois não percebi, ficava irritado e frustrado, porque se eu estou a produzir tanto conteúdo para eles, se dou-lhes formação, como raio é que eles depois não fazem o que eu quero? Ah, as pessoas nem sempre veem com atenção. E mais do que isso, muitas vezes veem, mas não sabem o que é importante. Quando tu lhe dás um guia de 10 páginas, eles não conseguem distinguir, porque não têm essa experiência, o que é que dali é realmente importante. Até porque muitas coisas eles não aplicam logo a seguir. Então a forma de os obrigares a aplicar esse conhecimento é através de um teste de avaliação, que é a forma que eles próprios têm de perceber se entenderam ou não a matéria. Então, eu hoje em dia faço isso para tudo. Sempre que lanço um guia, sempre que lanço um processo novo, eu faço sempre um teste de avaliação. Se calhar o nome não é o melhor, mas uma forma deles auto-se avaliarem e eu ter a noção se eles passaram ou não. Okay? Confiável é o ChatGPT. Não, não, Uh, não, lê antes. A Marta Ramos está a perguntar, do teu conhecimento, se o chat GPT é capaz de decidir um caso como um juiz, se há muita margem de erro nestes casos. pois, imagina. É uma pergunta complexa porque a pergunta que eu te faria é qual é a margem de erro de um juiz. Porque a única forma de tu saberes, imagina que eu te dizia, a margem de erro do chat GPT é 5%, e tu dizias, epá, 5%, isso é horrível. Se a margem de erro de um juiz médio for 10%, é muito melhor. E este é um dos problemas que nós temos quando a pergunta é colocada dessa forma. É que muitos dos processos que nós temos hoje sobre humanos, sobre a execução humana, nós não temos indicadores de precisão nem de qualidade. E como tal, nós não conseguimos medir isso contra uma máquina. O que eu te diria é que, à partida, uma máquina teria todas as características, conceptualmente e teoricamente, para tomar uma decisão melhor que um juiz. Mais que não seja, porque tem mais conhecimento. Se for uma decisão mais emocional, não. Mas se for uma decisão baseada em jurisprudência, baseada em leis, baseada em conhecimento, uma máquina teria melhores condições que um humano para tomar uma decisão melhor. Mas pronto, mas depois há um conjunto de outras características que às vezes também nós próprios queremos ter num processo desse tipo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a título de curiosidade, um dos maiores desafios dos carros autónomos, portanto carros que se autoconduzem na Europa,
e por isso é que nos Estados Unidos é mais fácil do que na Europa, são as rotundas. Nos Estados Unidos praticamente não há rotundas, ok? E há um problema quando nós entramos em rotundas, nós humanos entramos em rotundas, é que o nosso comportamento é muito mais emocional que racional. E eu estou a ver alguns a rirem-se e sabem disto, não é? Então, se todos os carros fossem autónomos, não havia problemas nas rotundas. O problema é que um carro autónomo entra numa rotunda e tem que lidar com reações emocionais das pessoas que estão na rotunda a conduzir. E isso é um desafio grande. Então, há um desafio grande quando tentamos aplicar inteligência artificial a um contexto em que as decisões são maioritariamente emocionais. Ok? Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Para já não. Ok. Então pronto, ficaram aqui com um conjunto de casos práticos, ficaram aqui também com um conjunto de ideias sobre como podem escolher a informação certa no meio desta barulheira que existe de inteligência artificial. Têm os meus contactos aqui, portanto, liguem-se a mim, se tiverem dúvidas, chateiem-me, ok? Estou disponível. Liguem-se à comunidade e para a próxima Masterclass, quarta-feira, vamos falar de humanos, esses seres chatos e pouco inteligentes que povoam a Terra e que vamos falar de como é que padrões é que existem nestes humanos e como é que a gente pode entender melhor os humanos, ok? Que é uma tarefa A Marla difícil, já está aqui a rir-se, a Marla, a nossa Marla. difícil em entender os humanos, ok? Aliás, vou fechar esta masterclass com uma pergunta para vocês pensarem. Se o planeta Terra não tivesse humanos e só tivesse inteligência artificial, estaria o planeta em melhores mãos ou em piores mãos? Pô, pensem nisso. Então, até a próxima quarta-feira, malta. Foi um prazer. Obrigada a todos por estarem aqui até esta hora, 2 horas. 2 horas. Vá. Valeu a pena, valeu a pena. Vá. Beijinhos a todos, abraços. Até a próxima quarta-feira. Obrigada.